Está começando o podcast Universo Prematuro. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa 13ª conversa com o Universo Prematuro. Eu sou Maísa, sou do Laboratório de Estratégias em Promoção de Saúde aqui da Unifran. Estou aqui com a professora Marisa. Olá, Maísa. Tudo bem? Hoje temos uma convidada especial aqui no nosso podcast. Muito especial, é a psicóloga Paula Leão. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer à Universidade de Franca, a professora Marisa, a Maísa, a Marina, os meninos da audiovisual. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, um espaço de reflexão de um tema, um assunto tão importante que faz referência à questão da maternidade e tudo que inclui esse pacote, esse pacote né, do mundo de ser mãe. E esse pacote vem com um novo, né, que é o bebê. Ô, Paula, nós aqui do Universo Prematuro, nós já estávamos até conversando um pouquinho antes aqui no estúdio, né, sobre essa relação da família, da mãe, do pai, do bebê, né? E nós aqui do projeto Universo Prematuro, hoje nós temos o aplicativo Universo Prematuro e temos também o Centro de Atendimento Universo Prematuro, né? Nesse contexto, nós trabalhamos muito com essa questão do olhar, né? Multiprofissional, intersetorial. Então, hoje nós estamos recebendo você aqui para que você traga um pouquinho da sua experiência, tá? Enquanto profissional, enquanto pessoa também, né, que vivencia dentro dos hospitais, né, a sua história é uma história profissional dentro de um hospital e que nos traz muita vivência, né? Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de fazer a primeira pergunta a você. Nessa relação de ser mãe, né, e no passar das décadas, como que é esse olhar? O que você vê no atendimento, na conversa com a mãe, não só com a mãe, mas com a família? Como que você presencia essa questão de ser mãe no decorrer das décadas? Bom, acredito que para iniciarmos a nossa conversa aqui, é importante a gente fazer uma diferenciação entre maternidade e função materna. A maternidade tem a ver com laço consanguíneo, né? Então, essa mãe biológica desse bebê. Então, essa gestação, né? Então, isso diz de respeito à maternidade. A função materna tem a ver com laço afetivo, ou seja, com o cuidado que vai sendo estabelecido por um adulto. E aqui, na questão da função materna, nós não estamos falando de gênero e nem de sexualidade dos envolvidos. Então, maternidade é uma coisa e função materna é outra. Se nós pensarmos ao longo da história da humanidade, então se a gente vai lá 10 mil anos antes de Cristo, lá na época do homem neolítico, quando houve os primeiros agrupamentos em que o homem passa a ter um local fixo de morada, e que nesse momento a divisão sexual do trabalho, aí já há uma sinalização. Por quê? Da questão do cuidado. Porque, como houve a divisão sexual, os homens passaram a serem responsáveis pela pesca, pela caça e pela proteção desse grupo. E as mulheres passaram a ser responsáveis pelo cuidado da prole e pela colheita. Então, nesse momento, já há uma divisão. Então, uma responsabilidade, uma centralização do cuidado na figura feminina, na figura da mulher. E é bem interessante que a gente está falando de muitos, né, milhões de anos atrás. Isso tem repercussão até nos dias atuais. Por quê? Porque isso fala do trabalho, então trabalho de homem, trabalho de mulher, e isso diz das brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas, e isso diz também do cuidado com o filho. Então, quem cuida do filho, mesmo atualmente, é a mulher.
Se nós pegarmos, por exemplo, na Idade Média, então, ao longo, né, da história da humanidade, a função da maternidade foi tendo mais importância e menos importância. Então, lá na Idade Média, por exemplo, em que os casamentos eram casamentos arranjados e tinha uma questão de financeira para manutenção dos bens da família, a mulher e a criança não tinha importância nenhuma. Ela era subjugada a esse pai e a esse esposo, né? E essa criança, quando nascia, muitas vezes era cuidada por uma pessoa, uma mulher, que fazia a função de maternidade, né? Então tinha a ama do leite e tinha aquela que era responsável pelos cuidados físicos e que acabava exercendo a função materna para aquele bebê, né? Para aquela criança. Então a gente vê nesse momento que não há uma importância para a figura feminina e nem para a maternidade. Mas se a gente avançar um pouquinho, entre o século XVII e o século XIX, com o surgimento do capitalismo e logo com a burguesia, a mulher passa a ter, a maternidade passa a ter uma função. Porque nesse momento também começa a ter os primeiros estudos dizendo que da importância da amamentação. Então, e os estudos iam apontar que a boa mãe era aquela que amamentava. E nesse momento também, os estudos médicos vão dizer uma coisa. Se a mulher gesta, tem algo inato nela para ser mãe. Então, vem algo pronto de fábrica para ser mãe. Se a gente avançar mais um pouquinho, com a descoberta dos anticoncepcionais, a mulher passou a poder querer ou não ter filhos, ou se planejar para esses filhos. A mulher passa a ir para o mercado de trabalho, né? Então, só que junto a isso, a mulher foi para o mercado de trabalho, só que ainda a responsabilidade, e isso até hoje, a gente vê, do cuidado, sempre está relacionado, centralizado na figura da mulher. Então, no hospital, se tem uma criança, um bebê internado, ou mesmo um adolescente, ou um esposo, né? Ou pais, geralmente, quem vai estar mais presente dentro da instituição para o cuidado, para o acompanhamento, sempre é uma figura feminina. Então, ainda se tem centralizado nessa figura a questão dos cuidados. Então, houve uma mudança significativa que ainda hoje a gente está tentando, né? Estamos adequando exatamente esses cuidados, né, essa função. E quando nós olhamos ou presenciamos, né, algo um pouquinho diferente desse padrão, nos chama a atenção. E eu comento agora com você, nós recebemos aqui no centro do Universo Prematuro, um casal com seu primeiro bebê e um bebê prematuro. Uhum. E a fala dessa mãe assim, sabe, teve muito significado para mim. Quando eu vi o casal, aí ele falou que pegou uma licença um pouquinho mais estendida do trabalho, e ela falou assim, não, ele me acompanha em tudo, para ele sentir, né, a felicidade que é cuidar do filho. Uhum. Então ela me falou, eu quero que ele sinta o que eu sinto. Então, nessa relação também, né, que nós trazemos uma relação de sentimento, do novo, do medo, né, do desconhecido, essa relação quando nós temos, né, dos dois compartilhando um momento, né, e tendo esse novo ressignificado, né, eu acho que para a criança e para os cuidadores. Sim, porque essa mulher e essa criança, né, então... Quais são as nossas primeiras figuras de relacionamento? São quem vai cuidar da gente quando a gente é bebê. Isso tem a ver com os nossos pais biológicos, com o avô, com uma avó, né? Então, essas relações iniciais é de suma importância para o desenvolvimento psíquico e físico do bebê. Então, a participação hoje, a gente vê que a participação dos pais ela é muito maior do que era antes, mas ainda assim não é suficiente, porque essas mulheres, né, ou essas mães, ou quem vai exercer essa função materna, por muitas vezes ainda está muito sozinha, né? E essa vivência é muito sobrecarregada de muitas questões emocionais, né? Porque o cuidado não é só com o bebê, é também a gente cuidar de quem cuida do bebê,
né? Então, E é olhando importante. nesse processo mesmo intra-hospitalar, nós observamos até no ato, né, do processo do canguru, né? Que a gente inicialmente Sim, trazia como mãe canguru, sim, e hoje alguns pais também sim, compartilham, né? sim. Mas a gente observa ainda um processo. Uma preferência dos homens para que a mãe execute esses cuidados. Então, mesmo dentro de uma UTI neonatal, quando a equipe propõe para um pai pegar o seu bebê, muitos ainda têm muitas reticências, né, sobre pegar o bebê. Por quê? Porque se pressupõe que a mulher sabe, ele não. Mas, na verdade, não é assim, né? A maternidade ou a função materna é algo aprendido, né? É algo que não vem pronto de fábrica. A gente vai aprendendo a ser. E da mesma forma, o ser pai também, né? Com certeza, ele é sim. aprendido. Sim, Né? sim. E hoje também eu vejo que dar voz também para esse processo, né? Para o pai também ter essa relação, né? Do cuidado, do compartilhamento. Eu acredito que traga também uma leveza maior nesse processo. Como que você... Sim, porque, na verdade, é claro que aquela relação ali do binômio mãe-bebê inicial é importante, precisa, né? É necessário para o desenvolvimento psíquico daquele bebê, mas também a presença daquele pai pode contribuir muito também com essa mãe e para esse bebê, porque ele vai compartilhar daquilo e eles vão poder dizer daquilo juntos. Então, por exemplo, quando se tem a informação médica, a gente quer que os dois estejam juntos para receber as informações, para poder compartilhar suas dúvidas, né? Isso é muito importante, tanto para essa mãe, né? Porque está vivendo, né? Em muitos casos, vivenciando ali o puerpério, que é um período, né? De muitas mudanças hormonais, né? Então, ele pode dar um suporte também emocional para essa mãe, e não quer dizer que ele não esteja também em sofrimento, né? Porque muitos pais também vão sofrer, com certeza, né? Vão estar em sofrimento também, mas vão poder auxiliar nesse processo, nessa vivência, por exemplo, diante da vivência da hospitalização do bebê numa UTI neonatal. O estar ali, né? Isso. Realmente. E você falou muito sobre algumas palavras, né? Emoções, instinto. Aí a gente lê muito de quando acontece alguma situação de perigo para a criança e que a mãe se sobressalta, né? Esse instinto materno, né? Como falam. O que você tem a dizer um pouco para nós sobre instinto materno? Nós, animais humanos, somos atravessados, diferente dos outros animais que não têm nós somos atravessados pela linguagem e pela subjetividade. Então, há em nós o instinto, mas ele não é um instinto puro, porque a gente tem o fator linguagem e a subjetividade. Então, será que, né, ser mãe é algo inato, né? Será que essa questão existe? Aí eu faço um questionamento. Será que o indivíduo que tem o útero, então ele é aparelhado biologicamente para ter um filho? Correto. Será que só isso basta para que o amor chegue? Será que só ter um útero e gerar um bebê significa o amor materno, que eu vou desenvolver, que eu vou ter o amor materno? Na década de 80, uma historiadora e filósofa francesa, a Elisabeth Badinter, ela escreveu um livro que se chama assim, Amor Materno, Mito ou Realidade? E ela vai questionar nessa obra essa questão. Se a mulher, né, o feminino já traz isso consigo, a questão intrínseca, já nasce para ser mãe, né, já nasce para desenvolver essas funcionalidades de ser mãe. E ao longo dessa obra, né, das suas pesquisas, ela vai vendo que não é bem assim, porque não existe uma universalidade para ser mãe. Ser mãe aqui no Brasil é diferente de ser mãe na Europa, é diferente de ser mãe na África, né? Então, na verdade, ela vai dizer que a construção do amor materno é uma construção, não vem pronto. E eu acredito também que
Então, lá no hospital, o que acontece? As mídias sociais, ou mesmo a família, os amigos, a mulher está grávida ou vai estar planejando engravidar, ou o casal está planejando ter filhos, porque a maternidade e a paternidade não passa só pela questão biológica, né? E aí, todo mundo vai dizer para esse casal, ou para essa pessoa, olha, você vai ver, ter filho é a melhor coisa do mundo, você vai sentir uma alegria, uma felicidade, um amor. E aí, de repente, a mulher vai para o hospital, para a maternidade, o bebê nasce, e tudo aquilo que diziam que ela deveria sentir, ela não sente. E ela fala, mas eu não estou sentindo aquela... Tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sentindo aquela alegria, aquela felicidade que todos dizem. Já vem que a culpa. Já vem a culpa. Justamente, já vem a culpa. E aí é um trabalho da gente dizer para ela, olha, tá tudo certo. O amor vem através do cuidado que se vai se estabelecendo com esse bebê que nasce. Não nasce... Não vem de fábrica isso, é uma construção, né? Então, ainda se tem essa mentalidade de que para ser mãe, eu tenho que ter um aparelho. É um botãozinho, eu ligo exatamente. o botão, mãe. Nasceu o bebê, nasce a mãe, e tá tudo, né? Tá tudo certo. Não é assim, é muito mais que isso, né? Até porque esse momento, né, a mulher e a família, de modo geral, vai passar por grandes transformações. Então, vão ter os ganhos desse momento, mas vão ter os ônus também que aquela família, aquele grupo familiar, aquele casal vai ter que lidar, ou aquela pessoa sozinha vai ter que lidar. Mas nesse ponto, quando nós falamos de ser mãe, né, e de ir formando essas relações, quando nós observamos, então, esse nascimento, né, proposto, sonhado, de um bebê, e o bebê nasce antes da sua programação, né? Como que você vê nesse sentido, na relação de construção para essa mãe ou para essa família, todo o contexto do ambiente? Então, vamos pensar assim, que todos nós, quando nascemos, fomos estrangeiros para os nossos pais, ou para aqueles que cuidaram da gente. Por quê? Porque a primeira tarefa que esses pais vão ter que lidar quando chega um filho, vai ter que lidar com um abismo entre esse filho sonhado e o filho real. Porque o filho sonhado nunca vai ser como o filho real. Então, por exemplo, os pais biológicos vão falar assim, vão se assegurar, não, é meu, porque eu que gerei, né? Eu tenho meu DNA, né? Então vão se assegurar, então eu conheço esse filho. Em contrapartida, os pais adotivos vão ficar preocupados porque vão dizer, nossa, eu não conheço nada desse filho. Mas isso não é verdade, porque todos nós, quando chegamos, somos estrangeiros para aquela família. Ninguém nos conhece de fato. O que eles têm na fantasia é muito diferente de como a gente se apresenta. Então, eles vão ter que lidar com isso, com essa diferença. E, então, concretamente, né, mais concretamente, quando nasce um bebê prematuro, né, que esses pais muitas vezes estão lá no início do terceiro trimestre, que eles ainda não arrumaram o quarto, ainda. Então tem toda uma dificuldade, falam, mas, né, porque a gestação é muito diferente da maternidade, é algo muito diferente, né? Então, eles vão ter que se ver com muitas coisas nesse momento, né? E a psicanálise diz que simbolicamente todos nós somos adotados, porque aqueles que esperavam a gente, sonharam, nunca, não era a gente, era um outro. Existe a expectativa, né? E o real. Exatamente. Com certeza. E a gente vai poder auxiliá-los a lidar com isso, com esse momento. E é o dia a dia, né? Do processo, é de um estar processo. ali, do cuidado. E do reconhecimento. É tão interessante, né? Me veio uma história agora, uma vez uma mãe, um bebê prematuro, e a equipe estava exigindo que essa mãe estivesse integralmente na UTI neonatal.
E essa mãe, esse bebê foi, eu me recordo até hoje, se eu fechar o olho eu consigo ver a cena. Essa mãe, eu acompanhei ela, que o bebê ia fazer uma cirurgia, e a gente estava na porta do centro cirúrgico, e ela me disse assim, todo mundo está dizendo que eu tenho que estar aqui o tempo todo, né? E ela estava em muito sofrimento. Ela falou assim, quanto que eu tenho que ficar aqui? Porque ela estava me dizendo, quanto para mim ser boa mãe eu tenho que estar aqui. O que é aprovado pela... Exato. O que é um padrão? O que é um padrão? Eu falei assim, quanto que dá? Quanto que você tolera estar aqui? Ela falou assim, eu consigo vir de manhã e ficar aqui. Eu falei, então, você vai vir de manhã, vai ficar aqui até a informação médica, e depois, em um outro momento, se você tiver mais condições de ficar aqui mais tempo, tudo bem, não tem problema. Você não está sendo menos mãe por isso. Porque naquele momento ela estava se apropriando do quê? Que aquele bebê que nasceu era o primeiro filho, tudo planejado, organizado por ela e para o marido. Ela estava dizendo, olha, esse bebê que nasceu não era o filho que eu estava esperando, né? Eu não tinha me preparado para essa situação, exato, né? Quer dizer, ele me pegou de surpresa. Ele me pegou de surpresa. E não era o filho que eu queria. Não era esse filho que está indo para a cirurgia que eu queria. Eu queria filho que estivesse comigo no quarto e que em 48 horas eu estivesse saindo da maternidade com ele. Né? Que essa é a expectativa. As mães, quando estão gestando, elas já planejam tudo na cabeça, já tem toda uma fantasia. Até mesmo que o ambiente força exatamente, essa gestante sim, a criar essa expectativa. Sim. E aí isso foi numa sexta-feira e na segunda-feira, e aí tinha uma questão, porque ela ainda não tinha pego o bebê, tudo, e eu falei, olha, vamos ver com a equipe se você vai conseguir pegar, mas tinha a questão da cirurgia, eu não sabia também se esse bebê ia ter condições clínicas para ir para o colo. E aí, na segunda-feira, eu cheguei, fui fazer o atendimento, o acolhimento dessa mãe novamente, perguntar como que havia sido o final de semana. Ela ficou muito, assim, com alegria. Eu peguei o bebê, foi bom, tal. E eu falei, e como que foi? E ela me falou uma coisa que me tocou profundamente, porque fez muito sentido naquele momento. Ela falou assim, nossa, ele é tão quentinho. Porque naquele momento ela entendeu que aquele bebê era o bebê dela, era o bebê real dela. Então, foi na partir daquele momento que ela começou a criar um vínculo com esse bebê e ela teve condições de estar integralmente dentro da UTI Neo. Posteriormente, ela conseguiu amamentar esse bebê. Então, assim, é um processo de vinculação. O amor não nasce pronto, não vem de fábrica. Esse amor materno romantizado, ele não existe. O amor materno é uma construção, porque se não fosse assim, os pais adotivos não conseguiriam amar seus filhos. Né? Por quê? Porque é uma função que aquele indivíduo adulto se abre para executar, né? Então, um homem pode exercer tranquilamente uma função materna e uma mulher também pode exercer uma função paterna, porque não tem a ver com gênero, tem a ver com função. A função do acolhimento, do cuidado, qualquer gênero pode fazê-lo. E um ponto também que você nos coloca aqui, é a relação da rede de apoio. Né? Você, enquanto profissional, com uma escuta aberta, ajudou essa mãe a organizar as relações do pensamento, do sentimento e do que era real para ela. Né? Deu tempo para que ela tivesse essa organização. E aí... quem vive dentro dos hospitais sabe que as equipes são maravilhosas, né? São trabalhos assim, de excelência hoje para a parte infantil, né? Materno-infantil, que nos dá muito orgulho, né? Como chegou tanto a parte tecnológica, como de recurso humano, como as evidências científicas. E aí o aplicativo, e posteriormente como desdobramento, o Centro Universo Prematuro, ele vem justamente para dar esse apoio a essa rede que ela encontra dentro dos hospitais. Nós estamos, né, com um projeto para que ela encontre também no domicílio, porque essa criança vai receber alta. Sim. E é outro desafio, né, Paula? Exatamente. Quando fala assim, vamos para casa. Vamos para casa. É muito, porque há um desejo muito grande de ir para casa, mas também há um receio muito grande de ir para casa. É outro medo, exato. Né? É outro nascimento. É outro nascimento, né? E como nós estávamos conversando, né, um pouquinho antes, essa questão de ter essa, né, de ter
essa possibilidade de ter as informações, isso é muito importante, porque quando chega um bebê, há toda uma modificação na estrutura dinâmica familiar. Quando chega um bebê prematuro, que posteriormente vai precisar de cuidados e acompanhamentos, né, essas modificações são maiores ainda. Então, às vezes, a gente tem famílias constituídas de vários membros, de outros filhos, né? Então, eles poderem contar com essas informações do aplicativo, né, esse apoio emocional, de informação, isso é muito importante para essas famílias, né, para essas mães, para esses cuidadores. A gente fica muito grata, né, de estar participando dessa etapa, principalmente. E já estamos finalizando aqui nossa conversa, senão a gente ia longe. Eu ficaria um pouco mais. E já começou antes, né? A gente quer estender. Mas nós estamos aí no mês do Dia das Mães, e nossa equipe, que gostaria de que você desse uma palavra sobre o Dia das Mães, o que você pode deixar para as nossas mamães. Então, pensando no tema, me faz lembrar da música do Zeca Veloso, que tem aquele refrão que todo homem precisa de uma mãe. Então, para que a gente estivesse aqui hoje, nós fomos investidos por alguém, independente se foi um homem, né, do gênero masculino ou feminino, alguém nos investiu de maternidade, alguém nos cuidou para que a gente estivesse aqui hoje. Então, realmente, todo homem precisa de uma mãe. E pensando, né, que a gente tem que pensar que as mães são as mães que elas dão conta de ser, não são as mães que elas querem ser, né? Então, acho que ainda há muita questão da culpa, mas a gente tem que pensar que a gente é a mãe que dá conta de ser. Eu sempre falo que o olhar do depois é muito fácil a gente julgar uma mãe ser julgada, né? Mas a mãe e o pai, eles fazem o melhor para aquele momento, para aquela circunstância. O que a gente pode pensar é que daqui para frente, o que dá para a gente fazer de diferente, né? Então, eu acredito que isso que é importante, porque a maternidade é uma construção constante e para sempre, né? Ela um nunca... aprendizado contínuo. Ela nunca vai acabar. Com certeza. Paulo, nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua participação. A professora Marisa por estar aqui conosco. Nós estamos falando aqui diretamente do Núcleo de Comunicação da Universidade de Franca. Então, nós te convidamos a dar um like, compartilhar nossos vídeos. Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, Facebook. E até breve. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Paula. Muito obrigada a vocês. Esse foi o podcast Universo Prematuro.